Bom dia, tudo bom, pessoal? Prazer. Obrigado aí pelas palavras. É, de fato, um amigo de infância, da quinta série, né? Então, tem muita história para contar. E eu acho que essa aula é uma aula inédita, assim, porque no tempo, digamos, antes de eu enveredar nessa nova empreitada, você tem na pasta do computador ali, você tem LCA, né? Sou cirurgião de joelho. Tem LCA, revisão LCA, LCA primária, LCA comitê, a aula toda pronta. Você muda uma referência ou outra, né? Bota uma foto, bota o caso novo e está pronta a aula, né? E essa aqui é inédita. A primeira vez eu falei, cara, acho que eu preciso primeiro justificar o que é que um cirurgião de joelho está fazendo no simpósio de dor em coluna, né? E eu acho que passa muito por essa imagem. Eu acho que a melhor forma de explicar é através dessa imagem, né? Então, isso se vem da pandemia. Então, meio que, de alguma forma, todo mundo foi impactado, assim, um negócio sem precedentes, a pandemia, mas profissionalmente, para mim, teve um momento muito disruptivo, digamos. Então, sou cirurgião de joelho, parei de fazer tudo, estava em casa, não tinha cirurgia, não tinha consultório, não tinha nada, e atendendo o paciente no WhatsApp, né? Então, e demanda surgindo de WhatsApp. E o que a gente vem falando desde o começo aqui, né? Que paciente com dor crônica, ou mesmo a dor em geral, educação em saúde, exercícios terapêuticos é o pilar do tratamento de 90% dos pacientes. E aí eu comecei a mandar playlist de YouTube para o paciente. Então, ó, faz isso aqui, faz esse exercício, vai fazendo, vai tocando. E aí, eu tenho um hábito de ler à noite no computador deitado. E a gente adora fazer pesquisa, enfim, PubMed, e aí, cara, deixa eu ver o que está fazendo no mundo sobre reabilitação digital. E aí eu conheci esse pai e filho, né? Ele é um ortopedista da Suécia, e eles têm uma startup que é a Joint Academy, que inclusive está entrando nos Estados Unidos, e eu vi esses artigos dele. Para mim foi o meu estralo, ou seja, foi tipo um amor à primeira vista. Falei, cara, eu vou fazer isso, não sei como, eu não sabia o que era uma startup, não tinha ideia, né? Carreira mais tradicional possível, mas eu vou fazer isso, né? Então, encurtando essa história de 2, 3 anos, né? Desde o começo desse ano, a gente recebeu um investimento, né? De um fundo, e eu estou full time nisso. Larguei o emprego da universidade, parei de operar, parei de fazer consultório, né? Então, dando esse contexto, eu acho que a gente tentou dividir esse debate em 3 pontos, né? Por que a gente deve falar em tecnologia em saúde, né? O que é que tem sido feito de digital health em coluna e algumas tendências que a gente espera para os próximos anos, né? E eu acho que por que não a saúde, né? Então, adoro essa foto aqui. Quem é que hoje se sentiria satisfeito de ir no banco, pagar um boleto, fazer uma transferência ou algo do tipo, né? Então, não tanto tempo atrás, a gente tinha que ir no banco para sacar um dinheiro qualquer, ou para transferir um dinheiro de uma coisa que você recebeu para outra conta. Tipo, isso era normal, né? Então, hoje é algo quase que inimaginável você fazer isso. Eu imagino que ter que ir no banco para fazer uma transferência seria muito irritado. Isso é algo que iria te consumir energia, né? A mesma coisa é para pedir comida. Então, antigamente, você realmente pedia comida e ia numa lista telefônica, mas hoje isso é algo quase que inadmissível, né? E por que não a saúde, né? Eu acho que não é nem por que não, é quando vai ser a saúde, né? E a sinalização que a gente tem num plano mais macro é que isso está cada vez mais próximo. As próprias Big Techs, Amazon, Apple, Google, Microsoft, todas estão olhando para isso e entenderam que é o próximo mercado a ser disruptado, que é o mercado da saúde. Super relevante nesse contexto é essa aquisição da Amazon recente, da One Medical, que é uma rede de clínicas de atenção primária. Nos Estados Unidos tem 180, na época da aquisição, clínicas espalhadas pelos Estados Unidos. E eles compraram justamente para dar experiência à Amazon na saúde. Então, não é fazer varejo farmacêutico através da Amazon. Isso é uma coisa que eles fazem também. Mas é entregar cuidado em saúde. Então, isso é diferente, né? E aí, o que é que tem, de certa forma, é fácil e difícil para mim falar sobre esse Digital Health em coluna. É fácil porque o que já foi discutido já alicerça muito do que a gente quer falar, né? Mas é difícil porque quem sou eu para falar sobre coluna e como manejar nesse meio de tudo que foi dito, né? E aqui eu achei interessante esse texto do Lancet, 2018, não é recente, mas, assim, é recente, mas não, né, do último ano, mas é muito racional, assim, pragmático, no sentido de que eu acho que alinha muito o que a gente vem falando, né, que, de fato, tem um grande gap de evidência na prática, isso é realidade. Então, a gente vê até no nível das discussões de altíssimo nível, tecnologia de ponta sendo desenvolvida, a gente está falando num cenário e tem dificuldade para transladar isso para a prática num cenário de atenção suplementar, que basicamente. Alguém aqui trabalha exclusivamente no SUS? Não, né? Então, assim, só que a gente fala de saúde suplementar, 20% a 25% da população brasileira, né? Então, é um baita desafio.
essas pessoas que dependem do SUS. Então, assim, a gente tem que pensar num modo diferente. Então, esse desafio ainda maior em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. E aí se fala muito num redesign da forma de cuidar dos pacientes com dor em coluna, né? E aí tem muitas iniciativas que foram faladas, muito pelo Rodrigo, né, nesse modelo do biomédico para o biopsicossocial. Na Austrália, no Canadá, no Reino Unido, tem várias iniciativas interessantes. E aí é legal trazer esse mapa aí do PubMed também, que é como, quando você coloca essas palavras-chave, né, as variações de digital health em geral e dor na coluna, né, low back pain. E aí a gente vê que a partir de 2015, 2018, começa a ter um crescimento dessas publicações, muito tentando otimizar o que era feito já desses grandes polos de estudo, e ter o boom aqui essa mudança que aumenta 50%, que é com a pandemia. 2020, 2021, 2022, 2023, isso vem crescendo demais a relevância desse tema, né? E a ideia é trazer alguns artigos não como uma verdade absoluta, muito pelo contrário, porque o que a gente vê é muito viés de patrocínio, tem muito nas publicações, tem viés de patrocínio, tem várias falhas metodológicas, falta de padronização, mas é muito mais trazer, olha o que já está sendo feito em diversos cantos do mundo. Então, por exemplo, isso aqui foi um trabalho feito nos Estados Unidos, né, no qual foi comparado durante 8 semanas a terapia digital versus o tratamento convencional, né? Houve melhora nos desfechos primários e secundários avaliados de dor, de função, sem diferenças entre os grupos. Então, basicamente, você compara que o que é o tradicional com o digital funciona também. Então, e o que é interessante é que a taxa de abandono foi menor no grupo do digital. Então, acende um alerta. Por que foi menor no digital? Isso é contraintuitivo do convencional, mas talvez o digital é aquela coisa... não sei se tem essa percepção quando você vai num restaurante. Às vezes a tecnologia aproxima quem está longe e afasta quem está perto, às vezes, né? Então, algumas coisas para a gente refletir. O trabalho no Japão também, de 12 semanas, né, que aí foi num contexto de medicina ocupacional. E aí, o desfecho primário para ser avaliado era avaliar a produtividade desse colaborador. Então, não teve diferença na produtividade, mas teve melhora da qualidade de vida, na confiança do movimento, e, basicamente, era um chatbot no qual ele dava as instruções e aí, faça isso, exercite, e vá tocando. Essa é uma startup alemã, que é a Kaya Health, e aí eles são pautados nesses 3 pilares: exercícios terapêuticos, de terapia cognitivo-comportamental e educação em dor. Aí, novamente, tem muitas críticas metodológicas. Então, por exemplo, comparou 12 semanas do programa versus 6 sessões de fisioterapia. Então, mas, de certa forma, ambos reduziram a dor no baseline, mas houve a diferença estatisticamente significativa em favor do digital com 12 semanas. Mas também foram feitas só 6 sessões, então, algumas críticas, né? E aí, eu confesso que eu venho gostando muito de cada vez mais ler trabalhos qualitativos. E eu acho que, para esse tema que tem muita divergência, então vale muito essa opinião de quem está fazendo, né? E está ouvindo de quem está usando, isso é super interessante. Então, esse aqui é um trabalho que fizeram 29 entrevistas com pacientes, também não é recente, é 2016, né? Então era quando estava começando a querer se falar desse cuidado digital. E aqui eu achei super relevante esses 2 pontos, né? Se for uma conversa, se for uma discussão, se for um momento, de fato, vale a pena. Agora, se for ficar me mandando mensagem automática, esquece, eu não quero, né? E também aqui outro ponto ele precisa resolver meu problema, né? Se eu tenho uma emergência, eu não quero ser atendido por um cara que vai só ali, não posso te ajudar, vou encaminhar, vou te transferir, vou ficar esperando. Então, dessa experiência de desenvolver um produto digital que tem sido muito gratificante, você colocar o cliente, o usuário, no nosso caso, o paciente, no centro do cuidado, né? Isso é fundamental. Então, dentro disso aí, o que a gente tende a fazer? É achar que a tecnologia é a solução do problema, e não é. Ela é apenas uma ferramenta. Então, a gente tende sempre a achar que algo vai resolver tudo, que tem uma bala de prata, e não tem. Para 99% das coisas, não tem uma bala de prata para resolver. Esse aqui eu achei super interessante, que é uma revisão sistemática com meta-análise, né, de 9 estudos, que comparou, aí vem as variações, né, foi digital mais padrão versus o padrão isolado. Então, é um saco de coisas assim, que é difícil a gente padronizar. Mas houve desfechos satisfatórios, né, com significância estatística, para redução de dor e incapacidade, mas olha como é legal aqui. A gente fica muito preso, tem que ser uma tecnologia disruptiva, que vai... Quando eles finalizaram por subgrupo, quem recebeu a ligação telefônica e quem não recebeu a ligação telefônica. Teve diferença estatística, foi quem recebeu a ligação telefônica. Então, o ponto não é a tecnologia em si, é o laço que você constrói com aquele usuário, que no caso é um paciente, né?
E muito dessa abordagem ativa versus passiva. Não adianta você achar que vai criar uma coisa e vai todo mundo lhe procurar, que vai todo mundo fazer, porque simplesmente você tem um aplicativo. Então, isso não existe, né? Uma prova disso é esse dado que é super interessante. Quem aqui tem Instagram? Alguém não tem Instagram? Boa, legal. Eu não tinha até pouco tempo, mas eu me rendi também. Mas olha como é interessante isso aqui. São curvas de tempo que esses grandes players de tecnologia levaram para atingir 1 milhão de usuários ativos, né? Então, a gente vê o Netflix, ele levou 3 anos e meio para atingir 1 milhão de usuários, né? E isso aí é a tendência que vai diminuindo. O ChatGPT virou uma febre, acho que todo mundo já ouviu falar, espero que todo mundo já tenha tido a oportunidade de usar, vale muito a pena, né? É demais o ChatGPT. E aí foi um boom, ele levou 5 dias para poder atingir 1 milhão. Aí foi o comentário, porque caiu de 2 meses e meio para 5 dias. Deixou de ser uma redução gradual. Alguém usou o Threads já do Instagram? Não. Alguém usou já o Threads do Instagram? Legal. E isso é super relevante, porque a gente está falando do Instagram, que todo mundo tem, que tem uma baita força propulsora para levar aquilo, para poder alavancar, tipo um canal de distribuição absurdo, com uma grana infinita do Facebook, levou 1 hora para atingir 1 milhão, foi recorde, né? E é isso aí. O que aconteceu depois? Faz sentido para as pessoas? Não gostou? O público é diferente? Então, adianta você empurrar a goela abaixo uma coisa? 1 milhão em 1 hora, tipo recorde mundial. Mas está aqui, ó, despencou o número de usuários ativos por dia. Então, isso é super relevante quando a gente vai pensar e é exatamente o que a gente tenta trazer na lógica do paciente, né? Não adianta você achar que vai ter uma solução para tudo, né? Então, isso aí se aplica muito à questão das técnicas cirúrgicas também. Então, aprendi uma técnica nova sobre isso. Então, você tende, é natural do ser humano pensar que vai buscar aplicações para aquela técnica em específica. E muitas vezes você tem um leque, não um martelo em si, mas uma caixa de ferramentas para poder resolver os problemas, né? E aí, parte muito dessa compreensão que tecnologia ela é uma ferramenta que precisa ser muito fácil e acessível para colocar o paciente no centro e fazer algo que faz sentido para o paciente, não é o que faz sentido para você, né? Isso daí é demais, porque a gente pensa, não, vou fazer um aplicativo que vai ter essa função, aí você faz, o paciente não quer usar aquilo, não está nem aí para aquilo, está entendendo? Às vezes é uma coisa super simples, então, quando você deixa e passa a olhar nesse plano mais no paciente no centro, faz super sentido, né? Que é o que já é feito com esses caras que desenvolvem o iFood, o Rappi, que tem uma baita visão de produto, é basicamente colocar o usuário no centro, que a gente precisa fazer como um paciente, e aí seja no consultório, seja na prática pensando em criar um produto ou não. Outro trabalho super interessante aqui, meio que reforçando isso, que foi uma revisão, que aí foi a revisão de base acadêmica, em artigos de blog relevantes, não acadêmica, entrevista com vários stakeholders, seja paciente, profissional de saúde, gestor do sistema de saúde, e eles sintetizaram, de alguma forma, nesse combo aqui, digamos, desses 3 principais pontos. Se você quer fazer uma coisa, ela tem que ser individualizada, precisa ser personalizada, tem que ser relevante para ele. Não adianta você fazer algo que não vai ser relevante, que você acha que é interessante. Então, ele não vai usar, precisa estar disponível quando e onde ele quiser. E, principalmente, isso aqui é a chave, ó, precisa facilitar a comunicação com os profissionais de saúde. Então, é muito ingênuo achar que vai ter uma solução que vai resolver todos os problemas. Não. Dá confiança para o paciente e o mais cedo possível na jornada dele. Quanto mais precoce você consegue captar esse paciente, e aí vai muito em linha também com o que o Rodrigo comentou, que é o risco de catastrofização, e ele vai ser contaminado por várias informações inadequadas na jornada do paciente no sistema de saúde. Então, eu acho que essa imagem aqui, né, tá falando um pouquinho de algumas tendências. Essa imagem ela é de um report desse fundo de Venture Capital, né, que foi gerada por inteligência artificial generativa, né? Então, você bota, quero escrever uma mensagem sobre democratização digital no estilo de Fernando Botero, que é um artista colombiano, né, um pintor colombiano. Olha que interessante isso aqui. Por que é um momento para a gente estar falando disso e é uma oportunidade? Acho que é muito mais para dar um estralo também, para ver para o futuro, para os novos horizontes, né? Então, em 10 anos, quando você compara 2012 para 2022, o Brasil passou de 49% para 84% de penetração de internet, né? Então, isso basicamente já é considerado um número de países de alta renda. Então, isso foi um fenômeno, né? Então, não só essa penetração aumentou, mas o que eu acho mais relevante, né, é que foi democratizado, porque não foi a classe A e B que fez com que alavancasse essa subida. Foi isso aqui, ó.
é classe C, D e E. Então, as pessoas estão usando. Isso daí é transformação social. Isso aí muda paradigmas em 10 anos. Então, é uma nova forma de consumir, é uma nova forma de fazer varejo, é uma nova forma de fazer banco, é uma nova forma de fazer saúde, né? Então, isso está acontecendo aqui nos nossos olhos, né? Então, aqui é um pouquinho do que a gente está fazendo. Então, a nossa ideia começou muito como sendo uma reabilitação digital para pessoas com problemas osteomusculares, com problemas musculoesqueléticos. Mas o negócio tem vida própria, né? E aí a gente entendeu que não era basicamente fazer uma reabilitação digital, era coordenar o cuidado desse paciente na jornada dele com dor, né? Então, são algumas telas da visão do paciente que ele utiliza, e aí ele vai ter... Isso muda toda semana, inclusive, viu? Então, a gente testa uma coisa, provavelmente... do pool de pessoas que estão usando, tem 4 versões ao mesmo tempo rodando, testa o botão para um lado, testa para o outro, então a gente está fazendo muita coisa, mas o mais legal é quando a gente consegue olhar isso aqui, porque os dados que esse comportamento do paciente que ele nos fornece, isso personaliza tratamento, porque deixa de ser uma intervenção, no caso do médico, que vê ele de 3 em 3 meses, e aí, estou com dor, melhorou, foi de 10 para 8, então assim, é muito pontual esse momento de contato, e passa a ser algo mais contínuo, né? Então, mesmo no cenário que é esse profissional que apoia muito o paciente, que é o fisioterapeuta, que está mais no dia a dia, mesmo o contato às vezes é difícil, né? Então, pelo próprio modelo como as coisas são feitas, via de regra, é muito difícil você ter esse contato. Então, por exemplo, a gente setou uma regra que paciente que está 7 dias sem usar, ele está em risco de abandono. Então, a gente consegue agir de forma preditiva com esses pacientes. Então, outro dado super interessante, qual o mapa de calor de utilização desse pool, desse cohort de pessoas? Então, para aquele perfil, para aquele núcleo daquele plano, enfim, daquela empresa, a gente consegue, é melhor mandar mensagem lembrando 4 da tarde, ou é melhor mandar 8 da manhã. Então, isso olhando populacionalmente, mas a gente consegue olhar também no indivíduo, né? Então, esse é um caso real, né? É um paciente que está com a gente desde o dia 27 do 6, faz tempo já, não é do 8, não é do 6 ali. E olha que legal isso daqui, a gente consegue ver como é a utilização, quantas vezes ela está fazendo por dia, qual o mapa dela, qual a ação dela. Então, ela abriu o aplicativo às 18h34, foi para o menu, entrou em reabilitação, fez o exercício, então a gente consegue monitorar isso. E aqui eu acho que aqui vem a mágica, né? Não é isso aqui, isso é só ferramenta. Então, como eu transformo isso para me conectar melhor com o paciente, né? Então, aqui a gente entendeu que tem uma regra que... para esse cohort aqui, que 48 horas sem utilizar, acende um flag, né? Então, essa paciente recebeu uma mensagem, né? Isso aqui é uma automação que a gente utiliza de WhatsApp, que é a nossa tela, né? Paciente é WhatsApp normal. Mas é uma automação que a gente usa. E aí, você tem dificuldade de fazer o exercício? Olha que bacana isso aqui. Não fiz porque era feriado. Então, e feriado foi quinta, sexta também, se deu ali a folga, né? Não, quinta-feira já quebrou, emendei ali, não fiz, mas, fui para o Shalom, fui no congresso, participei do evento. Então, assim, isso é muito bacana, sabe? Tipo, que você vê que realmente faz sentido, né? Essa paciente tem 67 anos, né? Então, assim, não é um paciente jovem que está usando. Isso é outra paciente também de mais de 70 anos, né? Que isso aqui eu achei, assim, animal, assim, tipo, aquela coisa que você, putz, legal pra caramba, assim, sabe? Tipo, olha aqui, você manda mensagem, aí, tipo, a gente percebe, olha, a gente tem dificuldade. Quem aqui não responde mensagem de 0 a 10 como foi o seu atendimento? Cara? A gente não marca de 0 a 10, você tem 10, você não 8, você não quer fazer nada. Olha o trabalho que essa pessoa teve, tipo, no exercício 2, extensão de quadril em pé, com a cadeira, eu fiz isso. Olha o grau de valorização, mas isso é porque ela enxerga valor real, né? E não é porque é uma tecnologia mágica que está revolucionando a vida dela. É porque é isso aqui, tem um humano que está conversando com ela, não é um robô só, né? Então, assim... queria analisar seus movimentos, manda um vídeo para mim para entender, mas de antemão, ajusta a altura da sua cadeira, que vai facilitar fazer o agachamento. Então, você gera valor para essa pessoa, né? Então, é muito mais sobre se conectar, não é sobre ter algo que vai resolver tudo, isso não vai acontecer. Alguém viu esse trabalho que popularizou nas redes sociais, digamos assim? Então, ele foi publicado no JAMA, então, por si, já ganha uma certa relevância, que comparou de um fórum de pesquisa de dúvidas médicas, né, de 195 perguntas, a resposta dada pelo médico versus a dada pelo chat GPT. Então, 78% preferiram a resposta do chat GPT e elas foram consideradas 9,8 vezes mais empáticas do que a resposta humana. Mas isso aqui é cheio de viés. Não era paciente avaliando, era um grupo de pessoas, eram 5 profissionais que deviam ter algum conflito, enfim. Mas, novamente, muito viés.
Mas isso aqui ganha muita hype, isso vira, tipo, viraliza, entendeu? Então, isso sai em revistas de meios de comunicação públicos, que é isso aqui, ó. Em pesquisa, ChatGPT foi mais empático que médicos de verdade ao responder dúvidas de pacientes, entendeu? Parece que ele está atendendo a pessoa. Não existe. Então, assim, aquele ponto que ele falou, a tecnologia é uma ferramenta para aproximar as pessoas dos profissionais de saúde. Não vai deixar de ter profissional de saúde de forma alguma, né? E é o grande ponto que talvez a gente está aqui, a gente está nesse ponto aqui da curva da tecnologia, né? Que isso aqui eu acho que se aplica não para a tecnologia no sentido de... Essa curva é bem antiga, não é de digital, né? Então, é uma lógica do ser humano, o comportamento dele como novo, né? No começo é muito, nossa, vai resolver todos os problemas, depois vem tipo uma frustração total, não serve para nada, até que ele atinge um platô de funcionalidade, né? Muito de você supervalorizar o curto prazo e subvalorizar as coisas no longo prazo, né? E aí outra reflexão interessante é que, acho que também vem sendo uma pauta de discussão, é que o que a gente está vendo, muita tecnologia, muitos tratamentos inovadores, muita coisa surgindo, mas talvez o que se posiciona é muito como, talvez o desafio atual é como a gente vai prover esse tipo de tratamento para os pacientes, né? Porque se a gente considerar que a penicilina ela foi utilizada assim, em escala, digamos, né, a partir da década de 1940, então a gente levou 1940 anos para chegar na penicilina. E hoje a gente vê um Zolgensma, né, que é uma medicação de 7 milhões de reais do tratamento. Então, talvez o grande desafio da saúde no futuro, nos próximos 10 a 20 anos, é como pagar esse sistema de saúde. E não é só no Brasil, isso é global, né? E talvez a tecnologia ela ancora muito isso, né? Então, deixar de ter pontos de contatos que sejam pontuais, até sendo redundante, mas para ter um acompanhamento contínuo. Porque aí você vai chegar na evidência de mundo real. Não só aquela que é feita pelo paper, controlado, randomizado do trial, né? Então, assim, aquela evidência de mundo real do uso do dia a dia para poder guiar, que a gente possa tomar melhores decisões, possa personalizar o tratamento e entregar o que realmente faz sentido para o paciente e que dê viabilidade ao sistema, né? E aí, para finalizar, né, tipo, isso aqui é super interessante. Ninguém acorda... Vou baixar um aplicativo na Apple Store ou na Play Store. Ninguém acorda. Tipo, ninguém acorda para fazer isso. Você não baixou o Waze para poder ouvir a voz do Silvio Luiz, da Gretchen, entendeu? Para ficar somando pontinho ali, não. Você quer pegar um caminho mais rápido e de forma previsível para um ponto A para um ponto B. E é isso que você vai fazer. Então, eu acho que é muito essa visão de achar que a tecnologia não vai resolver. Você tem que saber problemas humanos reais e arrumar formas mais eficientes de endereçar esses problemas, né? Então, tecnologia é ferramenta que precisa ser fácil e acessível e que, no nosso cenário, colocar o paciente no centro do cuidado, né? E acho que era isso, pessoal. Obrigado, hein?